Continuemos a louvar o nosso Deus, lendo Filipenses, capítulo de número 2. Então leiamos juntos em oração Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro,
vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Muito bem, no nosso tema de hoje em Filipenses capítulo 2, é esse que está aí no slide, repita depois de mim: desenvolvei a salvação. Nós vamos ver dentro do texto que vamos ler hoje, que o verbo desenvolver aqui, ele está no modo imperativo. Portanto, essa agora não é mais uma palavra de Paulo aos Filipenses, mas é um mandamento de Deus. Hoje nós não podemos mais mera e simplesmente considerar que Deus tem 10 mandamentos. Não, Deus tem na palavra muitos mandamentos, inúmeros mandamentos. E aqui está um dos mandamentos de Deus para nós: desenvolvei a salvação. É como se o Pai falasse para nós assim, para cada um de nós: olha, eu te dei um grande presente. Eu te dei a salvação no meu Filho Jesus. Mas tem uma condição para você ser salvo. Você tem que desenvolver esse presente. Você tem que desenvolver essa salvação. Se não desenvolver a salvação, você está desobedecendo a uma ordem direta de Deus. E toda desobediência é pecado. E no pecado não há salvação. No pecado há condenação. Portanto, a salvação tem um aspecto condicional, que é desenvolvê-la. Podemos entender isso através da parábola dos talentos, do homem que recebeu um talento e não desenvolveu esse talento. Ele perdeu o talento por não ter desenvolvido. O maior talento, o maior dom, o maior presente que recebemos de Deus foi a salvação. Mas Ele nos deu esse talento para nós desenvolvermos. Quem não desenvolver vai perder, perde o talento. Um outro exemplo, pode ser um exemplo assim: Deus nos deu a salvação em forma de semente. Se você guardar essa semente numa gaveta e deixar ela lá secando, ela vai secar e não vai prestar para mais nada. Deus nos deu a salvação em forma de semente para nós plantarmos, regarmos, cuidarmos, fazê-la crescer e frutificar em nossas vidas. A salvação tem que ser desenvolvida. Quem não desenvolve, perde. Somente os que desenvolverem a salvação que receberam estarão no céu, estarão na casa do Pai. E o desenvolvimento da salvação não é nada mais, nada menos do que a nossa santificação.
Santificar-nos é desenvolver a salvação, e esse é um trabalho para todos os dias, um trabalho diário para cada um daqueles que vão morar no céu. Não podemos perder um só dia de vida que Deus nos dá sem buscar fortemente a nossa santificação em Cristo Jesus. Santificação sem a qual? Porque a santificação é o desenvolvimento. Se não desenvolver, não verá o Senhor. Muito bem. Então o tema, essa ordem, desenvolver a salvação, eu coloquei aqui como um tema desses primeiros 18 versículos de Filipenses 2. Filipenses 2, do versículo 1 até o 18, tem esse tema que nós vamos abordar hoje de maneira particular. Diga de novo: desenvolvimento da salvação. Muito bem, esse desenvolvimento da salvação é a santificação. Esse texto aí, Filipenses 2, de 1 a 18, ele está dividido em duas pequenas partes. Uma parte muito importante, que nós terminamos na semana passada, quarta-feira passada, do versículo 1 até o versículo 11. Para esses 11 versículos aí, nós tivemos então 11 quartas-feiras, tivemos 11 congregações nesse texto, cujo título é, diga, Exortação em Cristo. E hoje nós vamos iniciar essa segunda partezinha aí, que vai do versículo 12 até o versículo 18, e o título é, diga, Santificação em Cristo. Ou seja, nós somos exortados em Cristo, pela palavra de Deus, a nos santificar. Somos exortados em Cristo, na palavra de Deus, a nos santificar. Porque todos os mandamentos de Deus, todas as ordens de Deus na Bíblia Sagrada se resumem em uma única, repita: sede santos. Deus não vai abrir mão disso. Quem não obedecer a isso, não vai estar na glória. Quem obedecer isso, vai estar na glória. Em nome de Jesus. É promessa de Deus. Aquele que perseverar até o fim na sua santificação, aquele que perseverar até o fim no desenvolvimento da sua salvação, será salvo. Promessa do Senhor. Aleluia. Muito bem, nós então estamos inaugurando hoje esse texto que vai do versículo 12 ao versículo 18, cujo título é, repita mais uma vez, Santificação em Cristo. Esse texto tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento vai do versículo 12 ao 16, diga, responsabilidade espiritual. Olha, tem muita gente que, por não entender direito a graça de Deus, faz uma coisa terrível. Aliás, duas coisas: banaliza a graça ou coisifica a graça. Torna a graça uma coisa qualquer. E está lidando com a sua salvação como uma coisa qualquer, uma coisa banal, uma coisa qualquer. Por isso muita gente banaliza a graça, coisifica a graça. E pensa que vai estar salvo, pela graça, está salvo, amém, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada? Peraí, isso está errado. Diante de tão grande graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado? Em nós. E em nós superabundou a graça da salvação em Cristo Jesus.
Mas diante de tão grande graça, nós fomos revestidos também de uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade espiritual. A palavra responsabilidade, ela vem do latim. No latim, responsa. As primeiras 3 sílabas da palavra. Responsa, no latim, é resposta. Dar uma resposta. Ou seja, Deus nos deu salvação, mas Ele exige de nós uma resposta recíproca, uma reciprocidade, uma resposta. Espera aí, eu dei salvação para essas pessoas e elas banalizaram? Elas coisificaram? Elas trataram como coisa de somenos? Elas não desenvolveram? Não deram importância ao que eu dei? Pensam que elas não tinham que fazer nada? Foram irresponsáveis. Não deram a resposta que Deus espera. Não deram a resposta que Deus espera. É como a videira que Deus plantou, a vinha que Deus plantou, profeta Isaías capítulo 5, e depois Deus foi procurar fruto. Ele investiu alto naquela vinha, mas quando ele foi procurar o fruto, só achou fruto podre, só achou fruto amargo, só achou fruto azedo. Aí ele mandou cortar aquilo. Deus investiu muito alto, alto preço pela nossa salvação. Ele quer colher os frutos disso. Ele exige colher os frutos de tão grande salvação. Então nós temos uma responsabilidade espiritual diante de tão grande graça que nós recebemos. Quem cumprir essa responsabilidade espiritual, que Paulo vai delinear aqui do versículo 12 até o 16, quem cumprir essa responsabilidade espiritual, vai produzir o fruto. E uma das características do fruto do Espírito, que será produzido com abundância na vida de quem assume a sua responsabilidade espiritual, na obra da própria salvação, vai ser que essa pessoa será revestida de uma tremenda alegria espiritual. A conclusão desse texto, nos 2 versículos 17 e 18, diga: alegria espiritual. E nós vamos ver no capítulo 3, no capítulo 4 de Filipenses, como Paulo usou o tema da alegria espiritual, como os verdadeiros filhos de Deus, que se santificam, quanto mais nos santificamos, mais é produzida dentro de nós uma alegria espiritual, o gozo da fé, o gozo do Senhor. Quanto mais nos santificamos, mais nos regozijamos no Senhor. Quanto mais nos santificarmos, mais alegres no Senhor ficaremos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Muito bem, hoje nós vamos começar pelo desenvolvimento, que é a, diga, responsabilidade espiritual. Diga, eu tenho responsabilidade. Diz para o seu irmão, e você tem responsabilidade. Aleluia. Levante a mão direita, vamos dizer juntos: nós temos responsabilidade. Aleluia. Então, Deus espera ver a sua resposta a tão grande obra, tão grande graça que Ele fez na sua vida. Esse texto aí da responsabilidade espiritual, ele tem uma introdução nos versículos 12 e 13, que tem o título que vamos tratar hoje, diga, desenvolvei.
e um pequeno desenvolvimento aí de 3 versículos, 14, 15 e 16, que vai nos dizer coisas, elementos que dentro dessa responsabilidade espiritual nós temos que fazer. Então o título é, diga, fazei. 2 ordens aí, repita, desenvolvei e fazei. Vamos pegar aqui o desenvolvei, versículos 12 e 13. Versículo 12, hoje, diga, temor e tremor. E versículo 13, a semana que vem, pela graça de Deus, diga, querer e realizar. No versículo 12, Paulo escreveu assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro um comentário breve aí nessa parte A do versículo aí, que é maior do que a parte B, mas a parte B é mais importante. A parte A do versículo, assim pois, Paulo diz para os filipenses, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E aí vem a ordem na parte B do versículo. A parte A é uma preparação para a ordem que ele vai dar na parte B. É muito interessante Paulo falar aqui como uma autoridade espiritual. Todo verdadeiro ministro do Evangelho, colocado por Deus como ministro do Evangelho, à frente do seu rebanho, do rebanho de Deus, à frente das suas ovelhas, é alguém colocado em posição de autoridade para ser obedecido. Para ser obedecido. O Senhor deu no ministério pastoral a autoridade sobre verdadeiros pastores. Isso é uma coisa que está muito desgastada hoje em dia, tá? A visão de pastor, a definição de pastor é algo muito desgastado hoje em dia, e até com uma devida razão, porque, infelizmente, nesses tempos atuais que nós vivemos, que foi um tempo de virada de século, virada de milênio, e também foi virada de era. Passamos de uma era que se chamava era moderna para uma nova era aí que se chama era pós-moderna. A diferença dessas duas eras foi o seguinte: na era moderna, onde começou a ter um progresso tecnológico, foram se estabelecendo alguns valores que antes dela estavam meio que escondidos, foram estabelecendo certos valores. E nesses certos valores havia um valor muito importante chamado respeito, onde se respeitavam, os pais respeitavam mais os filhos, aonde os cônjuges se respeitavam uns aos outros, aonde alunos respeitavam professores, aonde servos ou empregados, funcionários respeitavam os seus patrões. Valores desse estilo foram criados. Pastores eram respeitados nas suas igrejas, havia um respeito. A era pós-moderna é uma era chamada de a era da desconstrução. A era moderna construiu valores e a era pós-moderna
desconstruiu os valores. Hoje a palavra da moda é desconstrução. A humanidade ficou esquisita, até nos seus aspectos físicos, até na forma de vestir, na forma de cortar cabelo, na forma de se comportar, na forma de falar. Ficou uma humanidade assim frívola e que não tem respeito nenhum por ninguém, nem por pai, nem por mãe, nem por professor, nem por chefe, patrão, e muito menos por pastor de igreja, porque é uma era do desconstrutivismo. Esses valores foram desconstruídos. Eu sou uma pessoa muito jovem em relação a uma irmã que nós pastoreamos, que já faleceu com quase 100 anos de idade, acho que ela passou dos 100, irmã Maria, que morava ali na Avenida 24, e a gente pastoreava, especialmente a minha esposa, e de vez em quando eu ia com ela também, para orarmos com ela, lermos a Bíblia, fazermos a ceia para ela, porque ela estava bem velhinha, não tinha condição de ir à congregação. E apesar de ser uma senhora, assim, de 100 anos de idade, eu ficava assim, né, até meio que envergonhado pela forma respeitosa que ela tratava a mim e a minha esposa como pastores. Que respeito que ela tratava a gente. Porque ela vinha de um passado onde isso tinha um grande valor. Hoje em dia, as pessoas não estão nem aí para ninguém, especialmente para pastor, não estão nem aí para ninguém. Tá? Tem gente daqui que ouve falar, não vou fazer. Pastor Edivaldo não tem nada a ver com a minha vida. Já soube de pessoas que falaram isso. Pastor Edivaldo não tem nada a ver com a minha vida, eu não sou obrigado a fazer o que ele prega lá não. Gente daqui já disse isso. Porque não tem o menor respeito, acha que ser pastor não é uma posição de autoridade instituída por Deus e que merece respeito e obediência. O apóstolo Paulo está assim revestido exatamente dessa autoridade espiritual quando escreve para os filipenses. Ele está lá em Roma na prisão e escreve essa epístola aos filipenses lá na Macedônia, onde ele esteve em sua segunda viagem, e fala assim: amados meus, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele está dizendo que os filipenses eram pessoas crentes, os crentes de Filipos eram pessoas que obedeciam a ele como uma autoridade espiritual que pregou a eles o Evangelho. E Paulo está tão ciente dessa obediência que fala, não só na minha presença, obedecendo porque eu estou aqui, mas muito mais na minha ausência. Muito mais na minha ausência, quando eu não estou aí presente fisicamente. Onde eu não estou presente aí fisicamente, vocês estão obedecendo ao que eu tenho ensinado, porque o que eu tenho ensinado não é palavra minha, é palavra de Deus. E um ministro de Deus que ensina a palavra de Deus, se ele não for obedecido, é Deus que não está sendo obedecido. Isso é muito sério. É bem verdade que nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, tem muito pastor falso. Tem muito pastor que não é pastor,
que é mercenário. Tem muitos enganadores com o título de pastor. Tem muitos hereges com o título de pastor. Tem muitos aproveitadores com o título de pastor. E por causa desses maus elementos, se gerou no meio de todos os crentes uma desconfiança pastoral. Os crentes confiam no pastor desconfiando, porque pensam em todos os maus exemplos que tem por aí, e de repente o pastor também não é lá essas coisas. Então, isso pulverizou essa autoridade pastoral que Deus dá a verdadeiros pastores que com zelo e dedicação pregam e ensinam a sua santa palavra, querendo apenas que as ovelhas do Senhor sejam santificadas e estejam no céu. Muito bem. No entanto, já que estamos nesse tempo em que pastor não é levado muito em consideração, e Deus, você leva ele em consideração? E Deus, você leva ele em consideração? E Deus, você tem considerado, como está escrito em Romanos 11, a sua bondade e a sua severidade? Porque presença ou ausência do pastor na sua vida, hoje em dia, isso não faz diferença. Mas Deus é onipresente, Ele está em todo lugar que você está. Ele está em todo lugar que você vai. Ele vê e sonda todo o teu comportamento onde quer que você esteja. Ele conhece todos os seus pensamentos. Ele sabe de todas as suas palavras antes que chegue à língua, antes que chegue na boca. Ele sabe todas as suas intenções do mais íntimo do coração. Deus nos sonda e nos conhece. Quando Davi falou isso, ele estava tão envergonhado. No Salmo 139, Davi estava envergonhado diante de Deus, sentindo-se perscrutado por Deus, que ele ora no final do Salmo 139, Senhor, o Senhor está vendo tudo em mim. Se tem dentro de mim algum caminho mau, livra-me, Senhor, desse caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno, porque o Senhor está me vendo. Aleluia. Muito bem. Então Paulo faz toda essa preparação aí na parte A, usando a sua autoridade pastoral, a sua autoridade ministerial, para, em nome de Jesus, dar essa ordem. E de fato essa ordem não é mais ordem de Paulo. Paulo talvez não tivesse ideia de que era o Senhor, através dele, escrevendo não só aos filipenses, mas escrevendo para toda a sua igreja na face da terra, em todo tempo e lugar, inclusive para nós aqui hoje. Para Deus, através de Paulo, nos dar essa ordem: desenvolvei a vossa salvação e fazei isso com temor e tremor. Por que Paulo usou aqui nesse texto uma repetição de duas palavras semelhantes, mas que sinônimas, mas que significam a mesma coisa? Mas talvez uma tenha uma intensidade maior. Primeiro temor, e com maior intensidade, tremor. Domingo à noite, na ceia de domingo à noite, nós falamos de João Batista aqui, que está escrito que ele era um homem temente diante do Senhor, temente diante de Deus. E eu abordei aquele tema sobre o medo
do pecado. Tenha medo do pecado, porque é isso que pode te derrubar, e isso que pode te derrubar está dentro de você. O que pode te derrubar está dentro de você. O que pode te desviar do caminho está dentro de você. O que pode te levar para o inferno está dentro de você. Paulo fez de si próprio essa confissão em Romanos capítulo 7. Eu sei, ou seja, eu tenho plena consciência que aqui dentro de mim, na minha carne, na minha alma, habita o pecado. Paulo colocou o problema em Romanos 7 e a solução em Romanos 8. O problema está aqui dentro de mim, na minha alma, na minha carne. Qual que é a solução? Romanos 8. Não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. Não somos devedores da carne para fazer a vontade da carne. Quem fizer a vontade da carne vai morrer. Mas quem, pelo Espírito, mortificar as obras da carne, esses vão viver. Vivereis. A mortificação da carne é a santificação. Paulo falou diferente da mortificação da carne em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É manter a carne, manter a alma crucificada na cruz da obediência até Jesus vir nos buscar, ou na sua morte ou na vinda dele no arrebatamento, a data que chegar primeiro. Mas até lá a sua carne tem que estar crucificada, a sua alma tem que estar crucificada, o seu ego tem que estar crucificado, e tenha muito medo de descer dessa cruz. Porque para desobedecer a Deus, seja qual for a desobediência, desobedecer a Deus é descer da cruz. Quando Jesus estava crucificado, ele foi tentado a descer da cruz. O diabo usou até os religiosos que estavam ali embaixo, escarnecendo de Jesus, para fazer para Jesus, olha, uma proposta de avivamento em Israel. O diabo fez, através da boca dos religiosos, enquanto Jesus estava lá na cruz, uma tentação, uma proposta de avivamento em Israel. Ele disse através da boca dos religiosos: desce da cruz e creremos em ti. Olha o diabo tentando Jesus. Se você descer da cruz, você vai provocar um grande avivamento aí em Israel. Vai, desce aí. Mas Jesus não desceu, porque ele estava em obediência ao Pai, e a sua obediência tinha que ser até a morte. A cruz, a condenação na cruz, ela era, enquanto o homem estava, o condenado estivesse vivo. A cruz é para segurar o corpo vivo dos condenados à crucificação. Enquanto eles estão vivos, eles estão lá, crucificados, sofrendo, se esvaindo em sangue. Muitas vezes vem até aves de rapina e come os olhos deles, e arranca a carne deles, e é para todo mundo lá embaixo ficar escarnecendo, tirando o maior sarro deles.
A morte de cruz era demorada. De Jesus foi rápida, porque ele tinha sofrido muito antes. Mas os 2 ladrões ainda estavam vivos depois que Jesus morreu. Porque o crucificado ficava pendurado lá na cruz até por vários dias. E só era tirado da cruz depois que morresse. Morreu, a cruz não serve para mais nada. A cruz é enquanto está vivo. Por isso que Jesus disse para nós em Mateus 16, 24, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é a mesma de Paulo em Gálatas 5, 24. É a cruz da santificação, é a cruz da obediência. É para você pregar sua alma na cruz da obediência e deixá-la crucificada até a sua morte. Não desça da cruz. Qualquer pecado que você cometer é uma descida que você dá da cruz. Você desceu da cruz. Jesus não desceu da cruz. Se Jesus tivesse dado uma descida da cruz, não teria salvação para ninguém. Sabia disso? Ele não desceu. Ele estava nos dando o ensinamento que nós temos que permanecer na cruz. Permanecer na cruz da santificação. Está doendo? Deixa doer. Está difícil? Continua. O que vai te fortalecer aí é orar, é meditar na palavra de dia e de noite, é se nutrir da palavra de Deus, é saturar a sua mente com a palavra de Deus, para ir renovando a sua mente e destruindo, aniquilando tudo que tem de iniquidade na sua alma, porque esse processo vai durar até o fim da sua vida. Quando Jesus disse assim, vai e não peques mais, ele estava dizendo, não desça da cruz nunca mais. Fique na cruz até a morte, para que na hora da morte você possa dizer o que eu disse para o Pai: Pai, eu consegui, tudo está consumado, agora em tuas mãos entrego o meu espírito. É isso que significa Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim nessa cruz da santificação, nessa cruz da obediência, esse será salvo. Confessa para Jesus aí quantas descidas da cruz você já deu. Aqui no Brasil tem um negócio aí para o pessoal que está na cadeia, que é a saidinha. Saidinha da cadeia. Olha, Deus não dá para ninguém liberdade para dar uma saidinha da cruz, para dar uma descidinha da cruz, não. Você tem que ficar na cruz até o fim. Tem que ficar na cruz até o fim. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. A cruz é humilhante. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, até que em tempo oportuno Ele vos exalte. Que é só quando for para o céu, essa exaltação. Até lá é cruz. Porque essa é a condição. A cruz é a condição. Em latim tem uma expressão sine qua non. A condição sem a qual não haverá desenvolvimento da salvação. A crucificação da carne, a crucificação da alma é a condição para você trabalhar, desenvolver a sua salvação.
Porque cada descida que você dá na cruz, você interrompe esse desenvolvimento. Você interrompe essa santificação. Você atrasa essa santificação. Permanecendo na cruz, permanecendo na obediência, o que representa também o que Jesus disse em João 15, várias vezes: permanecei em mim, permanecei em mim, permanecei em mim, permanecei em mim. Se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, permanecei em mim. É permanecer na cruz. Paulo diz que permanecia. Gálatas 1, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Porque para eu viver eu tenho que dar uma descida da cruz aqui. Para eu viver do meu jeito, eu tenho que descer da cruz, porque Deus não aceita o meu jeito. Sabe o seu estilo de vida, todo estiloso? Sabe o seu estilo de vida? Deus não aceita isso não. Para Deus isso é abominável. O seu estilo de vida para Deus é nojento, insuportável, abominável. O seu estilo de vida é fora da cruz. Então já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver na cruz. Andar no caminho apertado é andar na obediência. Qualquer desobediência é desvio do caminho. Perseverar no caminho é obediência. Obediência à palavra de Deus, em todas as circunstâncias da vida. E aí Paulo ainda fala em Gálatas 6,14: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. A cruz é a cruz da santificação, porque um dos significados de santificação é separação. Um dos significados de ser santo é ser separado, separados do mundo. Pela conversão, Deus já nos separou do mundo, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para outro lugar separado, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14. Houve aí uma separação espiritual. Houve uma separação espiritual. A cruz promove essa separação. Quem não é de Deus não está na cruz, está vivendo uma falsa liberdade, a liberdade de achar que pode fazer o que quiser, que pode ser o que quiser, que pode ir onde quiser, que pode fazer a escolha que quiser, que pode tomar a decisão que quiser. Aparentemente, os ímpios são livres. É uma liberdade aparente, porque na verdade eles são escravos de Satanás. Quem pensa que é livre para fazer o que quiser é escravo do diabo. Por isso o mundo inteiro jaz no maligno. E estão percorrendo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. São filhos da ira e não filhos de Deus. Filhos de Deus são prisioneiros de Cristo. Paulo muitas vezes falava de si mesmo nas cartas: eu sou prisioneiro de Cristo. Não apenas pelo fato de ele estar em prisão, mas o fato de ele estar em prisão fez ele pensar: puxa, a minha prisão é em Cristo, eu estou preso em Cristo.
E eu não quero sair dessa prisão não, porque fora de Cristo não tem salvação. É só nessa prisão que tem salvação. Preso em Cristo eu estou salvo. Preso em Cristo eu estou seguro. Amarrado a Cristo eu estou seguro. Crucificado em Cristo eu estou seguro. Pregado em Cristo eu estou seguro. E aqui nesse estado de crucificação espiritual, Deus conduz o crucificado ao desenvolvimento da salvação. Sem a cruz, ninguém consegue desenvolver a salvação, e aí vai perdê-la. É na cruz que acontece o desenvolvimento da salvação. Por isso que Paulo fala, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que você faz com temor e tremor? É aquilo que você faz com medo de errar. Com medo de errar. Você sabe que isso que você tem que fazer é uma coisa muito sensível, é uma coisa muito séria, e também é uma coisa muito difícil, mas eu tenho que fazê-la, então eu faço com temor e tremor, com medo de errar, porque se eu errar, eu peco. Definição de pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Errou? Já pensou um médico em você fazendo uma cirurgia? Se ele errar 1 milímetro, você morre. Ele tem que acertar. Ele tem que acertar. Você, na sua santificação, está fazendo uma tremenda obra na sua vida, e Paulo diz que essa obra tem que ser feita com temor e tremor. Paulo fazia isso na vida dele, tá? Veja o que Paulo diz de si mesmo, dando exemplo assim, uma comparação com o atletismo. Em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 27. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, ou seja, os atletas que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Se você tem uma corrida, tá? O que você tem que fazer, tá? Para chegar lá em qualquer lugar, não importa, porque é só, né? Você está lá só para divertir, para participar, não importa qual vai ser a sua qualificação, aí tudo bem, é leve. Mas agora, se você tem a responsabilidade de chegar em primeiro lugar, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar demais para essa corrida. Você tem, bom, eu não posso chegar nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, nem em quinto, nem em décimo. Eu sou obrigado a chegar no primeiro lugar. E esse atleta tem medo, ele tem temor e tremor. Pelo seu temor e tremor, o que eu faço agora? Olha a responsabilidade que eu tenho, eu sou obrigado a chegar em primeiro lugar. Eu tenho que me preparar demais, eu tenho que treinar demais, eu tenho que me conter demais, eu tenho que me disciplinar demais. É o que Paulo fala agora no 25, ó. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Em tudo se domina. Por isso que o Espírito Santo nos dá domínio próprio.
para em tudo nos dominarmos, não descermos da cruz, permanecermos na obediência, para ser aquele que corre para ganhar. E aí Paulo se encaixa aí, o versículo 26 e o 27, ó. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ouviu? Desqualificado é perder salvação. Outros serão salvos pelo evangelho que eu preguei, e eu mesmo não vou ser. Então, ó, como um atleta, é um verdadeiro atletismo espiritual ao qual nós somos chamados em Cristo Jesus. Esse é o desenvolvimento da salvação. O que um atleta precisa desenvolver para ele chegar no primeiro lugar, para ele estar no lugar mais alto do pódio, para ele ganhar a medalha de ouro, para ele ganhar a competição? O que ele tem que desenvolver? Tudo envolve a vida dele. Como ele se move, como ele respira, como ele dorme, como ele come, como ele treina, o quanto ele se dedica. Dedicação, senão ele não chega. Por isso que quando Pedro entendeu a salvação, ele falou assim: é com dificuldade que o justo, não é qualquer um, que o justo é salvo. Pensa nisso, irmãos. Ele fez isso numa pergunta retórica, 1 Pedro 4,18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Você vê um atleta subindo no primeiro lugar do pódio, foi com facilidade que ele chegou ali? Foi com facilidade? Foi com dificuldade. Foi com muito esforço empregado, já que a Neila usou a palavra esforço aqui, né? Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus disse: o reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam, conquistam. Conquistam porque viveram como pessoas que têm temor e tremor de não conquistar. Pessoas que têm temor e tremor de não conquistar. Por isso, quando chegarmos no capítulo 3 de Filipenses, vamos dar um spoiler aí. Quando chegarmos no capítulo 3 de Filipenses, Paulo vai dizer assim, ó, Filipenses 3, 12 até o 14. Filipenses 3, 12 até 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sigo para o primeiro lugar do pódio, sigo para vencer. Para vencer, tem que ter esforço, tem que ter disciplina, tem que ter coragem, tem que enfrentar tudo. E uma grande motivação é: tenha medo de não conseguir. É quando o medo é útil. Tenha medo de não conseguir, porque isso faz parte do santo temor de Deus.
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.